Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papiano com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É sempre um prazer a gente estar com você, lembrando toda terça, quarta e quinta-feira, sempre um convidado novo, sempre às 19 horas. Se você me perder às 19, você me pega às 23, lembrando que já quase 300 pessoas já sentaram aqui do meu ladinho para fazer o Papiano com o Carlão. A intenção da gente estar fazendo esse talk show regional é justamente trazer pessoas que fazem um pouquinho da nossa história aqui na Baixada Santista, né? Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, envolvendo todos os municípios. E a história é exatamente assim, quer dizer, pessoas que fazem acontecer, pessoas que atuam em diversas áreas, por isso que a gente tem sempre um assunto diferente para trazer para você, lembrando toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas e reapresento às 23. Aproveito aqui também, já deixo informado que a gente está sempre na UHF, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro, canal 522. E hoje eu trago aqui uma pessoa que eu já conheço ela há muito tempo, já conheço ela há muitos anos. Foi minha aluna na Fundação Lusíada, isso quase que no século passado, né? Começou em 99, se formou em 2003 e ela é biomédica. Quem está comigo é a minha querida doutora Juliana Camargo. A doutora Juliana, ela atua na área de estética, atuou em Cubatão na estética por quase 15 anos e hoje a gente vai falar um pouco de saúde emocional, ou seja, a gente vai falar um pouquinho também de alta performance e a importância que isso tem na vida de todo mundo. Afinal de contas, a gente vive buscando, mas às vezes a gente para e fala, eu estou buscando exatamente o quê? Quando a gente fala saúde emocional, envolve vários temas, ainda mais no caso das mulheres que são altamente hormonais. Então nem sempre é só beleza, nem sempre é só fazer, e muito menos às vezes é ter. Mas ter saúde emocional é uma coisa que a gente precisa sempre. Falei certo, Ju? Perfeito. Falei certo, né? Saúde emocional é uma coisa que a gente, hoje em dia, quando fala em saúde mental, é uma coisa que a gente tem que, às vezes, pensar e tratar com certo cuidado. Exato. Anos atrás, a gente falava que a maioria era frescura. Frescura, nós fomos educados assim, né? E às vezes, nem sempre. Como é que você começa a falar de saúde emocional? A sua intenção é qual? Quando eu entrei na estética, eu percebi que muitas das minhas pacientes iam preencher o vazio da alma, das emoções, num procedimento estético, porque elas estavam se sentindo feias, mas era por dentro e não por fora. Entendi. Então eu tive que ter esse olhar clínico e observar que aquela insatisfação inconstante com resultados excelentes estavam começando a me incomodar. Entendi. E aí eu fui estudar neurociências, terapia cognitiva comportamental, inteligência emocional, PNL, até hipnoterapia clínica, para entender como funcionava a mente humana de uma forma mais profunda, porque eu queria ter conteúdo para saber lidar melhor com esses pacientes. Quando a gente fala de estética, eu sempre me lembro de você, porque você foi uma das primeiras alunas a falar que iria fazer exatamente isso. E a estética, a gente estava falando aqui, é uma área que hoje em dia ela é muito difundida, né? Sim. Biomédico faz esteta, médico faz, dentista faz, físio faz, enfermeiro faz. E a coisa é assim, a estética hoje ela já tomou uma certa proporção, porque ela é também preventivo. Sim. Alguma coisa que você faz na estética, ela não vai ser definitiva. É uma coisa preventiva, que é para ser feita sempre. Melhora a autoestima? Está comprovado que sim, melhora muito. Isso muito, quer dizer, e autoestima tem muito a ver com saúde emocional. Muito, muito. E assim, uma coisa que me empolgou ainda mais continuar esses estudos
saber que, infelizmente, alguns profissionais são injetores e usam a estética como uma forma apenas de ganhar dinheiro, como um mercado, e não olha para o paciente como um ser humano que está buscando um auxílio, inclusive emocional. Aí você falou injetores, né? A função do cara é só injetar, não acaba vendo aquilo que pode trazer de bom ou não. É verdade, eu acho que é exatamente isso, acaba sendo vendedor de ampola, né? Exato. Não é feio a gente falar isso, mas acaba sendo injetor, sim. Quer dizer, o que aquilo pode trazer de bom ou que pode somar. Continuando na parte da saúde emocional. Tanto é que quando eu fiz biomedicina estética, aliás, nem existia biomedicina estética. Sim, não tinha. Eu fiz pós-graduação em estética, fiz alguns procedimentos injetáveis, e aí sim, quando criou a pós-graduação em biomedicina estética, eu sou a segunda, inclusive, do Brasil, eu aprendi o que com aqueles profissionais? Se aparecer algum paciente depressivo, não atende. Não atende por quê? Porque paciente depressivo dá trabalho, vai sempre reclamar e vai falar mal de você. Então, lá em 2010, 2011, quando começamos a ingressar na área da estética, essa foi a instrução. Não atende paciente emocionalmente complicado. E aí, com os anos, eu fui começando a observar, de acordo com a prática clínica, que a maioria dos pacientes que buscavam a estética, eles estavam comprometidos emocionalmente. Eu falei, ué, e eu vou cuidar dessas pessoas como? E aí eu fui estudar o que eu já abordei na área da inteligência emocional para entender melhor a mente humana, e aí eu desenvolvi alguns protocolos para eu poder entender melhor o meu paciente, sobre o temperamento, sobre o estado emocional atual, sobre o porquê e como ele está se sentindo para ele chegar a buscar um tratamento estético. Certo. Até mesmo para prevenir aquela insatisfação inconstante, para prevenir procedimentos exagerados, porque tem pessoa que causa dependência emocional por tratamento estético. Ela precisa fazer alguma coisa sempre. E aí acaba caindo um pouquinho também no ridículo, onde exagera alguma coisa e a gente acaba vendo aquelas fotos do antes e depois, né, Ju? E parecia que estava melhor antes, né? Exato. Parecia que, né, se não tivesse feito nada, ficaria melhor. Mas vamos fazer uma reflexão. A culpa é do paciente? Então, a culpa não é, mas também, olha só, a gente sabe que o paciente tem o livre arbítrio. Mas a gente tem que ter exatamente o discernimento para saber até onde vai. Senão fica feio, né, Ju? Senão acaba ficando feio. Exatamente por isso é que eu faço esse alerta para os profissionais, né? Para cuidar, olhar com com mais detalhe. Sim, é um com mais profundidade. Mais assim, exato, para esse paciente. Mais emocional, exato. Né? Não é só estética. Não é só estética. É emocional. E aí começa a envolver o papo da saúde emocional. Faz sentido isso. Faz sentido, sim. E eu amo, assim, poder unir essas duas áreas, né? Que eu sou neurocientista e sou biomédica esteta. Então, eu consegui, criei até alguns protocolos de atendimento específico para profissionais da área da estética, para poder detectar e saber lidar com vários tipos de perfis dos pacientes. Porque nós não somos treinados a isso na graduação. Exatamente. Né? Exatamente isso. Perfil ansioso, perfil evitativo, paciente que começa tratamento e some, paciente que está sempre insatisfeito. Então, eu desenvolvi esse protocolo até para ajudar os meus amigos de classe a saber lidar com os pacientes, a saber manter os pacientes e olhar para eles com mais humanidade, humanização. Sim. Porque é exatamente isso. A gente que lida na área da saúde, quando a gente fala de humanização, que virou moda, mas na verdade, Ju, não é isso. Se você não tiver um olhar humanizado, mude de área. Sim. Porque não é a saúde. Você tem que olhar exatamente assim. E aí, quando a gente fala de saúde emocional, e você, como fez neurociência, e eu também já li sobre o assunto, a gente começa a achar, às vezes, alguns bloqueios emocionais que, na verdade, é o que te leva a fazer alguns procedimentos não necessários, concorda? Sim, como, por exemplo, a necessidade de aprovação. Isso. A pessoa tem que estar sempre modificando ela mesma. Primeiro, ela tem uma distorção da autoimagem, ela não se aceita como ela é, e ela quer sempre
receber elogios, ela quer sempre ser validada pelo outro porque ela não tem essa validação dela mesma. Entendi. E isso favorece muito a exageros desnecessários e descabidos. Só que quando o profissional que está do outro lado, ele não tem esse olhar, ele só pensa nas cédulas, ele só pensa no ganho financeiro. Então ele vai e faz aquilo que o paciente quer. Nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. E aí, quando a gente fala mulher, ela está envolvida num ambiente profissional, sim, muitas vezes é provedora de um ambiente familiar, e nem sempre, gente, todo mundo vai estar bem o tempo todo. Sim. É uma cobrança que existe, que ela é totalmente fora da curva, porque ninguém vai estar bem o tempo inteiro. Não. Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia a gente falar de saúde emocional tem a sua importância, sim, e a gente arrumar caminhos para que ele fique mais leve e que a pessoa tenha uma vida mais saudável, acaba ajudando bastante. Eu estou vendo aqui que tem algumas ações que você faz, principalmente na parte do trabalho social, onde você atua também como voluntária em algumas iniciativas sociais e no Conselho Municipal da Mulher. Da onde? De Cubatão. De Cubatão, isso. Tá, porque você teve a sua vida lá. Hoje em dia, ela atua também na cidade de Praia Grande. A gente volta a falar de alta performance, de cobrança e, acima de tudo, de saúde emocional. Tá gostando do papo? Já aproveita aí, já segue, por favor, doutora.julianacamargo.oficial. doutora.julianacamargo.oficial. Segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta, um papo super legal com a minha querida doutora Juliana Camargo. A doutora Juliana, ela é biomédica, ela atua na parte de estética há muito tempo, como atua ainda, mas hoje a gente está falando sobre saúde emocional. Ju, eu estava aqui batendo papo com você e a gente chegou numa conclusão que é a mesma. A estética, ela tem uma dosimetria. A verdadeira estética que eu acho legal é assim: uma mulher, por exemplo, de 60 anos, ela pode aparentar que tem 50 e poucos, mas ela vindo com uma cara de 20 anos fica estranho. Então a verdadeira estética funciona quando você não percebe que foi feito um procedimento muito estético, assim, que fica altamente visual, acaba caindo no ridículo, não cai? Sim. Você já viu pessoas assim? Todas as pessoas que tem necessidade do excesso é para esconder uma falta. Faz sentido. O excesso de fora esconde uma falta, uma carência interna. Sabe aonde foi que eu li isso? Tatuagem. Também. Tatuagem. Sim. Pessoas que fazem muita tatuagem, tem muito e cultua, por mais que seja legal, eu não tenho nenhuma, mas por mais que seja legal ter, eu acho que é uma arte e tal, por sinal, eu até já bati papo aqui com um cara uma vez, que ele é tatuador, ele refazia a auréola de seio de mulher que teve câncer de mama. Tem um trabalho sensacional, mas acaba sendo um espelho da alma, assim, né? Exatamente, cada uma tem uma história, cada uma tem uma dor, e às vezes a estética pode seguir pelo mesmo caminho. Eu acho que você está usando muito de discernimento quando você explica que você não é uma injetora, nem aquela coisa que vende injetáveis. A gente também tem que saber até aonde vai. Sim. Porque tem casos, Ju, que é muito feio, é muito exagero, e isso acaba ficando ruim, não é? Tanto emocionalmente, porque fica feio, as pessoas acabam menosprezando, dando risada, caindo no ridículo, e aí a pessoa que fez aquilo para se sentir mais bonita acaba se sentindo pior, e fora o biológico, porque o organismo, a pele, as estruturas anatômicas não são preparadas para carregar todo aquele peso, para todo aquele excesso. Então, a quantidade que é injetado
Não tem isso. Exato. Tem mais um protocolo que eu criei chamado harmonização inteligente. Tá. O que vem a ser isso? Primeiro a gente recupera a pele do paciente, reposiciona as estruturas anatômicas que derreteram, a gente faz o lifting sem cirurgia, com bioestimulador de colágeno, fio de sustentação e demais eutróficos da pele, recuperou aquela pele, colocou tudo no lugar, aí se precisar a gente entra com um preenchimento, para fazer com que esse paciente, ele seja ele mesmo mais jovem e não transforme ele em outra pessoa, porque até mesmo a pessoa não se reconhece quando se vê no espelho. Mas é mesmo, às Sim. vezes fica um negócio meio estranho, né? Não sei, eu já vi umas coisas que eu acho que são assim, uma coisa muito estranha. Eu estou lendo aqui a nossa pauta, eu estou vendo que esse trabalho social que você faz ainda tem ações voltadas de apoio de mães e mulheres atípicas. Explica para mim mulheres atípicas. O que acontece? A sociedade hoje está mais acostumada a cuidar das crianças atípicas. Mas e quem cuida de quem cuida das crianças? E essa mãe atípica? Porque venhamos, receber uma notícia de uma gestação inesperada é um choque. Sim. Imagine quando vem junto com o diagnóstico. Exatamente. Então nós temos esse apoio de cuidado emocional para essas mães atípicas, com terapias, com também desbloqueios emocionais. Eu ministro cursos gratuitos na área da estética para essa mãe conseguir conciliar a necessidade especial dos filhos, Sim. que nós sabemos que não é fácil, quando o SUS oferece, com uma carreira, porque a área da estética, por exemplo, é uma área que a mulher consegue fazer o próprio horário, ela consegue ter flexibilidade, né, para atender. Então é uma forma que eu tenho de ajudar essas mulheres a ter uma renda extra e também manter a sua identidade como pessoa, a sua independência financeira, porque imagina, é muito difícil para nós mulheres típicas deixar as nossas vidas, nossos sonhos pessoais para as necessidades dos filhos. Imagine quando esse filho, ele é atípico e precisa de cuidados especiais muito mais dedicado isso, até, muito, né? Isso, muito mais difícil de ser encontrado, né? Porque existem várias necessidades, né? E quando você fala de quem vai cuidar de quem cuida, faz todo o sentido. E isso aí acontece como? Através de reunião, encontro, workshop? Me fala mais disso. Lá no meu instituto, eu tenho uma sala de aula que eu disponibilizo o espaço e a gente faz encontros, rodas de conversa, divulga terapêutica. Isso como? Pela internet? Isso, rede social e os grupos de mães atípicas. Mas eu não atendo só mãe atípica. Como eu fui uma pessoa que sofria abuso aos 11 e aos 14, então eu também tenho levanto essa bandeira de mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, e aí eu trago essas mulheres para reconstruir a sua identidade, tanto pessoal quanto profissional. Então eu ajudo mulheres que também foram abusadas, que também são atípicas, para elas reencontrarem consigo mesmas e realizar aquele sonho, né, que deixou para trás. Exatamente isso. Assim, você tocou numa coisa importante, altamente emocional, né? Porque às vezes a mulher acaba indo por um caminho que a vida empurra. Exato. É aquilo que tem, né, Ju? Ou vai por aqui, ou não tem o que fazer. E às vezes, um pouquinho mais na fase madura, você consegue resgatar vontades, sentimentos, por aí vai. Às vezes até tem a ver com a sexualidade, viu? A gente acha que não é um assunto que não seja legal, mas é assim através da sexualidade também. E carreira. Igual a gente estava aqui falando exatamente isso. Às vezes ela quis fazer uma coisa, os pais induziram a fazer outra e acaba indo por um caminho que às vezes pode ser até mais rentável, mas não traz felicidade algum, não traz a sua realização. Segue aí já @doutora.julianacamargo.oficial e ali você vai ver um calendário aí desses eventos que ela faz, sempre da forma de trabalho social, oferecendo esse suporte emocional e o mais importante, ela capacita algumas mulheres a estarem atuando nessa área de forma gratuita. Atuando em quê?
manicure, alguma coisa assim? Ou a Isso, parte isso. estética? Me fala Nós mais. temos parceiros que Tá. ministram curso de cílios, Você de junta... sobrancelhas, isso aí, você junta de pessoas. unha. Eu, Aham. particularmente, eu dou curso na área de terapia manual, porque Tá. não dá para dar curso de injetáveis, Sim, então a gente claro. ensina drenagem linfática, massagem relaxante, massagem modeladora. Legal isso, viu? E aí a pessoa pode se reinventar. Exato. Tem aluna mais velha ou não? Me fala A disso. maioria são 40 a mais, É acredita, mesmo? sim. Eu não tenho noção como é que a coisa A maioria. funciona e como é que a coisa anda, mas a maioria é 40 a mais. Muito legal, um trabalho muito legal, aonde a gente vê... achei aqui. E o que é o Clube das Milionárias? Me fala, o que é isso que você só inventa? Clube das Milionárias, Elite Business, são grupos de empresárias que eu tenho, onde eu também cuido do emocional delas, porque o senhor, como empresário, sabe que nós vivemos sob pressão, temos que ter decisões rápidas, decisões urgentes, que a gente precisa ter esse suporte emocional para ter decisões assertivas. Porque uma decisão errada numa empresa, a gente pode ter um prejuízo irreparável, exatamente, que não dê para voltar atrás nunca. Isso então aí. eu dou todo esse suporte aos empresários, esse suporte emocional. Eu, como empresária, sei, né? Claro. Sinto na pele essa necessidade. E não só de ser um profissional na área psicológica, mas um empresário que também tem esse conhecimento emocional. Porque um empresário sente na pele o que o outro sente. Exatamente. E aí eu tenho um produto chamado autoimagem lucrativa, aonde eu alinho o emocional da pessoa. Por exemplo, a pessoa ela não se enxerga como ela não se valoriza como ela não tem esse senso do valor do trabalho que ela tem, então ela não consegue cobrar, ela não consegue vender. Sim. Ela tem travas e bloqueios emocionais que, mesmo sendo uma profissional boa no que faz, ela não consegue colocar isso para fora. Entendi. Algumas têm dificuldade de falar, de expor, de se expressar, de falar até da dor, né, Ju? Exato. Então a gente não adianta só ser boa no que a gente faz, a gente tem que mostrar que a gente é bom naquilo que a gente faz. Claro, exatamente isso. Então eu ajudo muito essas pessoas a alinhar a autoimagem interna que ela tem de si mesmo com a autoimagem externa, com o tipo de profissional que ela está demonstrando. Será que ela está conseguindo comunicar para os outros aquilo que realmente ela é? E o terceiro tipo de comunicação é como ela está sendo enxergada pelo próximo. Então a gente faz esse alinhamento. E por que eu chamo de lucrativo? Porque quando a gente alinha a autoimagem, a gente vai ter lucro. E nem todo lucro é financeiro. Não. Pode ser na vida sentimental, no relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos, com os funcionários e, claro, também no mundo empresarial. Exatamente isso. Você traz um pouquinho de qualidade de vida. Eu acho que tem alguns fatores assim. Você acreditar, você apostar, você dar um voto de confiança. Isso é muito legal. Mesmo que não tenha acontecido conosco, a gente tem que dar esse valor aos outros. Sim. É muito fácil a gente ver hoje anúncios de mulheres incríveis, de mulheres de alta performance, mas às vezes a gente não sabe o caminho que isso levou, ou quanto custa isso aí. E às vezes o lado financeiro sempre pesa um pouquinho mais, ou seja, quem paga tem acesso a. E você traz justamente isso para quem não tem acesso. Então eu acho muito legal. Por mais que a gente não esteja, ou você não esteja totalmente plena, confortável, uma coisa, o pouquinho que você tem, você dá isso. Então isso acaba voltando para você. Então é um trabalho sensacional. Quem está falando é uma pessoa que te conhece há mais de 20 anos. Então eu tenho por que falar, porque você sempre foi insistente. Muito. Sempre foi insistente. Muito. Desde a época de faculdade, quando não entendia, ficava na sala de aula. É aquela menina insistente. Muito. Insistente você foi. De novo, para você estar hoje sentada aqui, eu conheço parte do caminho que você seguiu, mas também conheço a história da onde você veio. Então, o melhor jeito da gente ensinar o sucesso para alguém
é a gente mostrando o caminho que a gente andou. E essa menina andou por um caminho que não foi muito fácil. Ju, cada vez que eu bato papo com você, eu sou mais teu fã, eu te respeito bastante pela tua história de vida. A gente não precisa ser grandes mentoras para trazer grandes recados. Os grandes recados, às vezes, estão em pequenos gestos. E é exatamente o que você faz. Parabéns mais uma vez. Peço aqui o pessoal que nos assista te siga. E é muito bom prestigiar pessoas assim, que você conhece uma coisa chamada essência. Então, segue @doutorajulianacamargo.oficial. Ju, obrigado mais uma vez por ter vindo, bater um papo comigo. Sou teu fãzão, te conheço e te respeito aí há bastante tempo e eu quero todo o sucesso para você sempre. Dá tempo de deixar uma frase? Dá, claro que dá. Então, guardem essa frase no seu coração. Origem não define destino. Decisão e ação, sim. O seu sucesso só depende de você e ele pode começar aqui e agora. Você está totalmente certinho. A origem nunca definiu o destino e nunca vai definir. Legal, né? Bater um papo com a Ju. Para você que me assiste, um grande beijo. Valeu pelo prestígio, pela sua audiência. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau.